é um pouco menor. Eu também não tenho simpatia por esse tipo de política pontual. Para mim, é a política delfiniana, né? Que é tomar medidas na base reativa e não proativa. Exatamente. Né? O que dá impressão a todos nós é que, de fato, não existe uma linha condutora, um projeto nacional mais consistente. Não há prioridades claras. Exatamente. Né? Quando você olha para o governo, você diz, qual é a prioridade que aparece diante dos seus olhos? Bom, política social, é dar apoio aos mais pobres, através de Bolsa Família, de outros programas específicos, como, por exemplo, o ProUni e política de cotas para negros, indígenas e tal. O que aparece é isso. Mas isso não é suficiente como política global. Política industrial, econômica, para onde estamos, aonde queremos chegar, é isso? Exatamente, onde estamos, onde queremos chegar. Precisava, por exemplo, aparecer uma linha forte de alguma coisa essencial, digamos. O Lula ainda tinha, que ele queria negociar com os países árabes e africanos com os quais o Brasil nunca teve nenhum contato, por exemplo. Era uma linha de atuação que a gente via nas viagens dele, na agenda dele. Na agenda dele. Mas, por exemplo, na política interna, você não vê fora isso nada de consistente, estrutural. Por exemplo, uma política agressiva de educação. Né? Vamos fazer, né, uma revolução educacional. Como? Não é com programinhas, vamos aumentar mais 100 campos ou campi de universidades federais. Né? Mas políticas ousadas, quando você mexesse na qualidade de ensino de baixo para cima. Então, isso é uma marca do governo. Ou então, a la Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5, em matéria de desenvolvimento de estradas, ferrovias, infraestrutura e tal, que, aliás, estes 2 pontos são essenciais para você dar sustentação permanente e futura para a economia brasileira. O meu medo... Diminuir o custo do Brasil. E diminuir o custo do Brasil nem se fala, mas ao mesmo tempo que você diminui o custo da máquina, o custo do país, você tem que investir forte para que o empresário se anime a investir também. Porque ele diz, ali tem estrada, ali tem ferrovia, ali tem escola, ali tem saneamento, etc. Então, agora eu vou investir para valer. É isso aí. Então, concluindo, isto não me anima muito, eu acho muito pontual. Eu acho que sobe, desce, vai ser isso. Essa briga de gato e cachorro, para mim, na economia, não vai resolver. Mas é bom para a eleição, viu? Para a eleição é bom. Alguma observação? Sim, ocorre o seguinte, nós estamos numa crise internacional, a crise do euro. A crise do euro afeta a China, que compra os nossos commodities. E o nosso governo, como o Bolan colocou muito bem, um governo reativo, ele não tem um plano de governo. Por quê? Ele aguarda no tabuleiro de xadrez, que é a economia internacional, ele aguarda como vão se mover as pedras para ele tomar a ação reativa daqui. Isso, em certa parte, o governo tem razão, mas tem outras coisas que o governo poderia estar fazendo, como reduzir a própria despesa, e não faz. Agora, ele tem que aguardar a movimentação da crise para reagir, né? Perfeito. Fernando Chioca, a sua opinião a respeito do tema, eu queria que você trouxesse aqui alguns assuntos de como é que o empresário está lidando com o tema redução de impostos, impostômetro, associação comercial, enfim, aí eu acho que é o momento de a gente falar um pouco para mostrar para o telespectador um pouco da carga tributária que ele paga e às vezes não sabe que paga e, portanto, não exige do governo. Porque nos Estados Unidos, você tem um ticket lá, quando o sujeito vai comprar um perfume, qualquer produto, aparece lá, X é o produto e o outro X é de tax, ou seja, aquilo ali é
taxas, aquilo ali é imposto. Então ele tem a percepção clara, nítida, em cada dólar que ele gasta, de quanto vai para os cofres do tio Sam. Não é isso? Agora, no Brasil, o AFIF, o vice-governador, tentou fazer isso no Congresso Nacional, tem um projeto de lei andando, mas que não avança, tem uma série de processos nessa área, o professor Marcos Sintra Mas ele também. criou o impostômetro, Avilha. Já foi O um AFIF, avanço. quando foi presidente da Associação Comercial, criou o impostômetro para mostrar ali, na frente do pátio do colégio, quantos bilhões são arrecadados todos os dias na esfera municipal, estadual e federal, e a gente, infelizmente, não consegue, muitas vezes, enxergar nitidamente como é que esses recursos estão avançando para a vida do brasileiro. Fernando... Na segurança não é. Por favor, sua opinião a respeito do tema. Voltando aos comentários dos dois convidados aqui, o que o professor Bolan falou é que o governo é reativo, não é ativo. E a Paula leu a notícia, falou que o governo tomou essa medida para estimular o consumo e estimular a economia. Por que ele não faz isso sempre? Agora, o Paulo ele falou que ele teria também que baixar os gastos. Não adianta nada você baixar a arrecadação e não baixar os gastos. Realmente, mas eu acredito nessa medida que essa é a única coisa que o governo pode fazer para estimular a economia. Mas não uma vez ou outra, baixar de verdade. Não, cortar tudo. A gente não precisa pagar imposto para nada. O professor Bolan ele terminou o comentário dele falando que a gente tem que criar condições para o empresário, para o empreendedor empreender, mas tem que ter a infraestrutura, tem que ter a escola. Por que não deixar o empreendedor empreender nessas áreas também? Por que não investir em portos, em estradas? Isso aí tem que ficar também na mão da livre iniciativa. O governo não sabe fazer nada, ele faz tudo pior que a gente. Tudo pior que o setor produtivo. E mais caro. E mais caro. Agora, o nosso protesto, que a gente vai fazer sexta-feira, aqui no posto da Avenida Sumaré, a gente vai vender a gasolina a R$ 1,26. A gasolina no posto custa R$ 2,69. É o preço que se você for agora lá, na bomba está R$ 2,69. A gente vai vender sexta-feira, das 9 da manhã a 1 da tarde, 5 mil litros de gasolina, com o preço sem imposto, que o imposto sobre a gasolina é 53%. 53% do que você paga vai Mais de pro metade governo. vai para o governo? Mais da metade Então, vai para o governo. mas isso eu não estou Impostos entendendo. diretos. Eu queria te consultar o professor Valmir Bolan. Como é que os países produtores de petróleo, como por exemplo a Venezuela, que é um país, não é do Oriente Médio, é um país da América Latina, o sujeito fala assim, eu vou encher vou encher o tanque de gasolina do meu automóvel, para ali, e aquilo, como ali é uma região produtora, ao invés de ele gastar R$120, R$140, ele gasta equivalente a R$20. Por exemplo, numa comparação com o que se gasta aqui no Brasil. Se ele tiver nos Estados Unidos, na região do Alasca também é uma grande região produtora de petróleo. Ele chega lá, daí tipo $2, e aí também enche o tanque. Se ele for para o Iraque, para o Irã, para os países produtores de petróleo, aí sim com uma pujança ainda maior, os países totalmente dependentes do petróleo, queria encher o tanque, dá 99 centavos de dólar e nós vamos encher o seu tanque. Aqui, você não precisa de $1 ou $20, você precisa de 50, 60 dólares para você poder encher o tanque. Ele está mostrando que só aí mais de metade do dinheiro é de imposto. É isso mesmo? É isso mesmo. O IBPT, que é o instituto que calcula os impostos, ele calculou para esse ano 53,03% de impostos diretos sobre o preço da gasolina. Então a gente vai vender a gasolina a 1,26, que é o preço real, é o preço do... É o preço da gasolina, a gente não teria como vender... o preço da gasolina não poderia ser como é nos países do Oriente Médio, que é quase de graça mesmo, porque lá eles cavam um buraco, sai petróleo do chão. Mas aqui tem também petróleo, e a gente poderia, se não tivesse imposto sobre a importação, também a gente poderia importar muito mais barato. E se não fosse os impostos da gasolina daqui, seria 1,26 o preço na bomba. A gente está pagando 2,69. Desculpa, eu queria assim fazer alguns registros do instituto que você dirige, que é o Instituto Ludwig von Mises Brasil. Eu queria que você me ajudasse aqui. Tiradentes foi enforcado por lutar contra um imposto de 20%, conhecido como quinto dos infernos, porque 20% equivale a um quinto. Como o pessoal não gostava de pagar 20%, achava demais, chamava aquilo de quinto dos infernos. Hoje são 40%, ou seja,
2/5 dos infernos. É mais. E mais. Eu quero dizer, e a população, o que faz em relação a isso? Fernando Mauro, quer veja dizer- bem, se você computar os serviços que o governo devia prestar e não presta, como segurança, saúde e educação, os impostos chegam a mais de 50%. Porque, por exemplo, a sociedade gasta com artefatos de segurança, empresa de segurança, carro blindado, trava, câmera, gasta equivalente a 5% do PIB. Então, esse 5% que a população gasta, se estivesse no PIB, o Brasil poderia crescer mais. Mas o governo tem o monopólio da violência, não usa, e cada vez que você compra um produto de segurança, caracteriza-se a bitributação. Você lembrou uma questão importante. Como é que você define o Estado? O monopólio do uso da violência. Não, o Sociologia, Estado né, detém o professor? monopólio da violência. monopólio Essa da força. é a definição de Estado, não é E- sociologia, não é, professor? Você tem uma não pode segunda praticar definição. violência, E tem- só o Estado Isso, pode. só o Estado. Então, Tem uma o definição. monopólio da violência. Ele exerce o monopólio de tomador de decisão final e da força num determinado território, e ele é a única instituição que arrecada os seus rendimentos através da força, através do imposto, que é o imposto. Todas as outras pessoas têm que trabalhar, Negociar no São mercado. as pessoas do setor voluntário. Se eu quero alguma coisa, se eu quero vender alguma Setor coisa para privado, Paula, né? se eu quero vender alguma coisa para Paula, ela vai ter que concordar que a coisa que ela tem vale menos do que a que eu quero dar para ela, a gente troca. Voluntário. O governo não, o governo vai lá e toma de você. Quem mais que faz isso na sociedade? Os ladrões. Os ladrões tomam. Os ladrões. Não é um Uma exagero. observação. Não é um exagero. O imposto é a tomada, a força da nossa propriedade. E é a mesma coisa que os ladrões fazem. Imposto é a mesma coisa que roubo. Olha aqui, quer ver? Tá certo. tá Peraí, certo. deixa eu só tocar aqui no você. Posso só exemplificar aqui? Algumas coisas são interessantes. Eu não sei, esses dados aqui devem ser do IBPT, Instituto Brasileiro de Políticas Tributárias, é isso? Planejamento Tributário, perdão, né? Mostra aqui, de acordo com o IBPT, que um PlayStation 3, famoso PS3 videogame, você paga R$2.000. Só que se você fosse comprar ele sem imposto, custaria R$474. Vocês estão de brincadeira, né? Conta de luz. Se a senhora paga na sua casa R$100 de conta de luz, sem imposto pagaria 54. Praticamente metade. E uma casa popular, para você comprar, custaria R$52.000. Se comprasse sem imposto, custaria metade. R$27.000. Quer dizer, é uma questão muito complexa. No Brasil, você trabalha 145 dias por ano para o Estado. Na Argentina, trabalha 100 dias por ano. No México, 91 dias. No Chile, 92. E nos Estados Unidos, 92 dias. Ou seja, um terço, né? Quer dizer, 3 meses. Aqui você trabalha 4 meses e meio, 5 meses para o Estado brasileiro. É complicado e complicado mesmo. Eu vou pedir para a Paula Estúdio avançar nos temas e a gente vai avançando aqui nas notícias e na participação do telespectador pelo 38770078. Alguém ligou de Guarulhos para avisar sobre o sinal? Já já eu registro também. A revelação de Xuxa, né, no Fantástico Domingo. Vou ler trechos do depoimento ao Fantástico, que a apresentadora diz ter sofrido abuso sexual na infância. O primeiro abuso, ela diz: eu não me lembro direito, eu era muito nova. Eu me lembro do cheiro, tinha cheiro de álcool, tinha cheiro de alguma coisa. Eu não sei quem foi. Eu tinha medo de falar para o meu pai, porque uma das vezes foi com o melhor amigo dele. Não podia falar para minha mãe, porque outra vez foi o cara que ia casar com a minha avó, a mãe dela. Eu tinha vergonha, me calava, me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada. E se eu não tivesse a minha mãe, se eu não tivesse o amor da minha mãe, eu teria ido embora. Abuso relatado por Xuxa não pode mais ser punido. Mesmo se a apresentadora Xuxa Meneghel, aos 49 anos, fosse hoje à justiça para denunciar os abusos sexuais... 49? Tá inteira, hein? Não, só observação. Eu não sabia que era Não tudo poderia isso. deixar de registrar a sua observação. Né, Obrigado, príncipe? obrigado. Vulgo FM, FM. Não. por favor. Não, porque o tema está deixando você assim tão triste que
Eu só fiz uma observação. Né? A questão realmente é dramática e a gente deve tratar do assunto com a seriedade que o assunto exige. Como se fosse Mas quando você me falou que a gente já tem 49 anos, eu falei, puxa, ela está bem conservada, viu? Mas pode avançar. Mesmo se ela quisesse processar, não poderia? Aos 49 anos, fosse hoje a justiça para denunciar os abusos sexuais que ela relatou ter sofrido na infância, não haveria nenhuma punição possível para quem a atacou. Em entrevista ao Fantástico, anteontem, Xuxa revelou que foi vítima de violência até os 13 anos, isso em 1976. Caso ela oficializasse a acusação de estupro, o crime teria prescrito em 92. Aí diz um promotor de justiça da infância e da juventude, Tales de Oliveira. O Estado não teria mais o direito de punir, neste caso, dos abusos que Xuxa diz ter sofrido. Ou seja, depois de tudo que ela passou, eu acho que ela fez esse relato para chamar a atenção da sociedade para o problema. Eu estava participando ontem de um programa de rádio, na Rádio Trianon, com o nosso caríssimo Fausto Camunha, e lá estava o Afanásio de Azade. O Afanásio, nossa, mas ele estava muito ácido em relação à Xuxa. Ele descascou, parará. Aí disse o seguinte, ela teria que ter processado, tem que processar e tal. Eu falei, mas o crime prescreve. Mas não prescreveu. Não, prescreveu. Está dizendo aí o promotor que prescreveu. Mas eu acho que esse tipo de crime é um crime tão hediondo que deveria ser os crimes imprescritíveis, tais quais a questão quando o sujeito vai, como é que chama? Bater no outro, como é que chama? Deixar o cara no cárcere privado. Tem um nome isso. Sequestro, agressão? Sequestro não prescreve. E tortura, pronto, eu esqueci o nome da palavra. Então, tortura não prescreve. Eu acho que esse tipo de crime tem muito a ver com a questão da tortura e poderia ser incluído entre os crimes que não prescrevem, mas eu não sou debatedor, né? Sou só o mediador. Eu vou pedir a primeira opinião de Paulo Roberto a respeito do tema, registrando a manifestação do Daniel de Guarulhos. Um abraço para quem nos assiste em Guarulhos pela nossa caríssima TV Guarulhos. Ele fala para o Bolan. Bolan, por que o livro Privataria Tucana está vendendo tão bem que já está na 2ª edição? Aí você também tem que responder sobre a questão do Jaime, que ele perguntou para você sobre a questão do Fernando Henrique, hein? O Caleb de Itaquera, você discutindo o problema, queria saber a solução. Seria uma mudança no regime de governo, na forma de governo, ou na forma pela qual os políticos são eleitos? Considerando que as pessoas que estão no poder não querem melhorar a situação de jeito nenhum. O Felipe de Jardim Brasil pergunta para Fernando Chioca, por que quando a CPMF foi extinta, o preço dos produtos e serviços não caíram junto com a CPMF? O Márcio do Brooklyn, observação. Eu acho que todas as emissoras de TV deveriam passar 24 horas por dia o filme V de Vitória, para ver se esse povo acorda e tem noção do que é a política no Brasil. Paulo Roberto, a palavra é sua, 3877-0078, é a voz do telespectador. A Xuxa prestou um grande serviço de utilidade pública, porque ela é uma pessoa muito conhecida, então ela fazendo isso, ela pode evitar, ela vai evitar certamente que outros fatos como esse ocorram. Não todos, mas ela vai chamar atenção para o tema. Exatamente, por isso eu dou os parabéns para a Xuxa. Ok. Fernando Chioca, sua opinião a respeito do tema. Eu acho que esse negócio de prescrever crime é um absurdo. Nenhum crime devia ser prescrever, não só esses que você falou, ou de estupro. Por que vai prescrever? Não tem cabimento, não tem lógica. Alguém cometeu um crime, continua sendo criminoso, passando 1 segundo depois, 1 ano depois, 10 anos, 100 anos depois, continua sendo um criminoso. E se ficou impune, continua impune, tem que ser punido. Eu acho um absurdo isso. E agora, quer que eu responda a pergunta agora ou vamos continuar? Pode responder. Por que o preço não abaixa quando abaixa a 0,38 a CPMF, não é isso? Na época, a CPMF... O telespectador perguntou o seguinte, a CPMF caiu. Sim. Porque também cair 0,38, também é o seguinte, você ia pagar, ao invés de pagar R$100, ia pagar 99,62. Mas mesmo assim, tem uma lógica, mesmo se fosse R$50, 50%, não ia cair 50%, porque aí eu teria que dar uma explicação econômica, como é que funciona a economia. O empreendedor, o preço do mercado, ele cobra o preço mais alto que a pessoa possa pagar, ele não vai cobrar o mais baixo. Então, se o preço já está estabelecido, ele foi distorcido já pelo imposto e está estabelecido num certo padrão,
não é porque vai tirar um imposto que vão repassar isso diretamente para o consumidor, não é. O mercado ele tem que, a gente chama clear market, né? Ele tem que voltar, a concorrência tem que fazer o preço baixar, não é automaticamente, não é um repasse automático. É por isso que não caiu, não só por causa do valor, mas também cairia na hora. Tem mais alguma outra questão para você? Não, era só essa? Eu só queria acrescentar o que ele falou. Também a carga tributária ela é a maior que a sociedade suporta. Então, quando surgem movimentos como impostômetro, etc., o governo vê que a sociedade está protestando e recua um pouco. Porque assim como o empresário estabelece o maior preço que o mercado suporta, a carga tributária também é a maior que a sociedade suporta. O dia que a sociedade não suportar, a carga tributária cai. Perfeitamente. Professor Valmor Bolan, tema que envolve a apresentadora Xuxa Meneghel. É difícil a gente saber por que a Xuxa, agora aos 49 anos de idade, resolveu revelar essas coisas. Por que ela não aproveitou para revelar esses dramas no momento em que ela era uma deusa da televisão brasileira? E das crianças. E das crianças, que teria tido um efeito extraordinário, Muito mais. né? Devastador para os bandidos, para aqueles que não respeitam as crianças, né? Portanto, a pedofilia deveria ser muito mais grave do que matar um passarinho, né? Você mata um passarinho, é inafiançável. Inafiançável. E a Agora, pedofilia se não o sujeito vai e comete a pedofilia, ele responde em liberdade. É isso, né? É mais isso ou mesmo. menos. Então, isso é uma pena. E só Até se matar uma pessoa, sabe? Se não foi flagrante, o sujeito matou, foi acusado, não sei o quê, ele pode responder em liberdade no processo. Diga aí o Pimenta Neves, se não me engano, ficou não sei quantos anos solto. Verdade. Foi pego com o passarinho. É verdade. Prende o Passarinho cara. aí é Inafiançável. né? Matou uma onça também. É uma distorção, né? É uma distorção. O auxílio reclusão é mais caro que o salário mínimo. O preso custa mais caro que o salário mínimo. Custa mais de R$1.000. No Brasil é tudo... Bom, eu queria só então rapidamente responder sobre essa questão jocosa. Fernando Henrique, do Jaime. Fernando Henrique do Jaime, né? Independentemente da avaliação política que se faça do Fernando Henrique, o Fernando Henrique é, na minha opinião, um dos 3 maiores sociólogos da história brasileira, né? Quem são? Florestan Fernandes, Gilberto Freire e Fernando Henrique. Eu acho que quem não leu, sobretudo, Gilberto Freire, não leu Casas Grandes e Senzalas, terá dificuldade, por exemplo, para entender a evolução da sociedade brasileira, de modo particular da família brasileira, né? E tantas outras obras. O Fernando Henrique também tem obras extraordinárias sobre... isso era tema de 30, 40 anos atrás, 50, sobre a dependência na América Latina. Ele escreveu, inclusive, um livro com o sociólogo argentino Faleto, não é? E tem outras obras importantes, e o Fernando Henrique é reconhecido por isso internacionalmente. Ele tem muitos títulos de doutor honoris causa por mérito acadêmico, não por mérito político, porque ele, de fato, é uma inteligência rara que a história brasileira o consagrará, tenho certeza, mais como sociólogo do que como presidente da República, embora como presidente eu reconheço que ele foi um presidente com certo grau de inovação. A privataria tucana está vendendo porque a curiosidade obriga. Professor, o senhor disse que Fernando Henrique escreveu uma obra importante sobre a dependência dos países latino-americanos em relação aos eixos. Os países subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos. Na época era a Rússia e União Soviética, Estados Unidos e tudo mais. Tal. Escreveu com um argentino, com quem foi? Favre. Não. O Favre já era também. Já passou. Eu perco amigo, mas eu não perco a piada. Desculpa, professor. Mas o Favre também já, eu acho que nem está mais no Brasil. O Eliseu, do bairro da Cachoeirinha, não é do Cachoeira, é bairro da Cachoeirinha. Manda um abraço pro Bolan.
Muito obrigado. O Bolan não adianta ficar criticando os políticos, tem que criticar o povo para ele aprender a votar. Exatamente. Não, mas ambos. Eu reconheço. Você quer criticar, você quer criticar. Ó, Eliseu, não adianta, Eliseu. Quando o cara quer criticar, não tem Claro. jeito. Deixa aqui fazer... É claro que o político sai do meio do coração do povo. E é necessário que a gente seja menos tolerante com a corrupção nas nossas famílias, nos círculos de conversa e assim por diante. Isso vai ajudar também. Agora, que os nossos políticos são intoleráveis de forma geral, são intragáveis. De maneira genérica, são os genéricos da Genérica. política. É. Considerações finais, meu caríssimo Fernando Choca, diretor do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Queria chamar todos os seus telespectadores para participar desse protesto sexta-feira agora, dia 25. Vai ser no posto Ipiranga da Avenida Sumaré. Qual é o número ali? É o que atravessa com a Rua Franco da Rocha. Só para a gente entender, para quem está, é o telespectador que nos acompanha, porque tem muita gente de Perdizes aqui, perto da Avenida Sumaré, que fala, bom, já que é para protestar e vai ser um bom protesto, eu vou colocar lá meu adesivo no carro e eu vou participar do protesto, mas quer saber, porque na Avenida Sumaré tem muitos postos. Ipiranga só tem um? Tem dois, é o segundo. É o segundo da Avenida Sumaré. E tem que chegar cedo, porque Tem só que chegar tem- cedo. É o que tiver fila, né? É o que tiver fila. É o que tiver, olha, Vocês vão Só perceber. tem 5 mil litros para promoção. Exatamente. então é Então rápido. fila. Até o final do estoque de 50 5 mil carros litros, com 100 litros. E abre que hora, 30 bodega? litros por carro Ah, a partir que das horário? 9 da manhã. Quanto? A partir das 9 da manhã. 9 da manhã. Então, 8 horas nós Mas já temos que explica ficar que na tem limite. fila. Peraí. Fernando? Ou antes. Vamos organizar. Então, Organizar. sexta-feira é o segundo posto do Ipiranga da Avenida Sumaré. E como ele está explicando, você vai ver, é o posto que tiver mais fila. É certamente o que está fazendo o protesto por conta dos impostos. A gasolina no preço normal é R$ 2,60 aí. 2,699 E vai estar vai para saindo para 1,26. R$ 1,26. Você pode acompanhar aí e colocar a gasolina no seu carro no preço da gasolina e não no preço que se cobra junto com o imposto. E queria agradecer a oportunidade de participar do seu programa. Uma alegria. Paulo Roberto, considerações finais, 30 segundos. Fernando Mauro, muito obrigado pela participação. Eu, ao contrário do que você disse, estou sempre à sua disposição. Sou um divulgador incansável do seu programa, um grande admirador do seu programa, e aqui é uma homenagem à democracia. Paulo Roberto, eu fico muito feliz e honrado com as suas palavras. E é verdade. E você, para nós aqui, representa tal qual o Jaime, o telespectador. Típico. Típico, exatamente, que acompanha O e depois fãzão, debate. fã mesmo. Escreve. Antigamente o Paulo Roberto ligava para cá, mandava umas piadas e tal, aí parou. Hoje eu fiz ao vivo. Agora foi ao vivo, mas precisa mandar de vez em quando que eu Eu leio. vou falar que o problema do Brasil é que os 99% dos maus políticos dão má fama aos 1% dos políticos que são honestos. Esse que é o problema. É verdade. Professor Valmor Bolan, considerações finais. Eu queria pegar o seu gancho e dizer também, não vamos nos desesperar, que o Brasil está avolumando-se em matéria de pessoas que fazem faculdade, ensino superior, que é o grande antídoto contra a corrupção, porque pelo conhecimento se consegue chegar mais perto da interpretação do que os políticos querem dizer, não aquilo que eles efetivamente dizem. Então, é óbvio que eu tenho esperança na nova geração, no futuro, e os poucos bons políticos hão de atrair esses jovens. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade. Obrigado, E obrigado professor. aos telespectadores. Paulo Esturion. E a Paula. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês, muito obrigado. Pode terminar. Então, deixa eu só mostrar aqui a participação aqui, né, do telespectador que liga, participa, faz esse programa um programa interativo. Eu vou deixar você terminar o programa. Não, aí, mas por de favor. jeito nenhum. Pode terminar. Não, acabou. O horário já acabou. Pode terminar. Obrigada pela presença de todos. É sempre um prazer, né? Estar participando. Um beijo a todos e... Não, Um abração a um todos. abração a todos e Não, tchau, você falou um tchau. beijo. Obrigado. Apesar disso, telespectador, um abração a todos. Até mais. Tchau, tchau. I am the mosque you wear. It's me they hear. Your spirit and your voice.
inside.